A graça e a paz do Senhor Jesus, palavra de vida chegando aí para você. Deus abençoe. A palavra de vida hoje é segura na mão de Deus e vai. Nosso texto é Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, amém? Acompanha comigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Que palavra tremenda. Só a leitura dessa palavra já fala conosco. Eu me recordo que quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer de mama, eu saí do laboratório com meu esposo, eu saí sem resposta, sem palavra, eu saí assim com muita angústia, falando com Deus no meu interior. Fomos para o estacionamento, entramos no carro, um segurando na mão do outro, e viemos para casa. E quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu estava acompanhando uma série pela televisão chamada The Chosen, e eu deitei no sofá e comecei a orar, comecei a falar com Deus, mas não vinha assim uma palavra, uma frase, algo que pudesse, né, me dar resposta naquele momento. E aí eu coloquei o episódio da série que eu estava assistindo naquele dia, e quando eu coloquei, eu vi Jesus andando sobre as águas. Era essa passagem que estava passando naquela série. Jesus andando sobre as águas. Essa passagem é muito forte. Diz a palavra de Deus, porque também esse texto é narrado em Marcos 6, 45 a 56 e João 6, de 15 a 21. E nos evangelhos diz que Jesus tinha multiplicado o pão, né? Tinha multiplicado o pão. E a multidão estava procurando Jesus para fazê-lo rei. E ele foi orar no monte à parte, porque não era a missão dele aqui na terra. Ele não veio para ser levantado como rei, mas sim para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar vida eterna. E ali naquele momento, ele foi orar à parte e ordenou os seus discípulos para pegar o barco e atravessar aquele mar. E então, naquele momento, as ondas e os ventos vieram contrários, eles estavam tentando sobreviver ali, jogar a água para fora do barco, lutaram remando, mas já estavam perdendo as forças e sentiam que ia morrer. Como eu, naquele dia, estava me sentindo assim, perto da morte, eu estava me sentindo tão mal, sem resposta e sem esperança. E eu falando com Deus no meu interior. E, de repente, eu vi aquele filme, né, passando ali, Jesus andando sobre as águas, a cena que veio para mim. E aí Pedro e todos ali olhando, e Jesus falou: não temas, sou eu. E eles falaram assim, achando que era um fantasma, né? No meio da madrugada, aquele homem andando sobre as águas, algo que eles nunca viram, porque Jesus é o Deus do impossível, ele é o Deus do sobrenatural. Aquilo que ninguém tem possibilidade, o remédio que ninguém tem, a resposta que ninguém tem, tudo está em Jesus, louvado seja Deus. E eu vendo aquela cena, e aquilo como falou no meu coração. E de repente, né, a Bíblia diz que Pedro, vendo tudo aquilo, Jesus dizendo: sou eu, não pulem do barco, eu não sou um fantasma, sou o mestre, eu estou aqui. E Pedro então se levantou no meio dos discípulos, louvado seja Deus. E ele disse: se és tu, manda-me ter contigo.
Olha que ousadia, né, que esse homem teve. E Jesus falou, pode vir, Pedro, venha ter comigo. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, né? E aquele vento contrário, aquelas ondas, e Pedro andando em cima das águas, encontro de Jesus, sozinho, ele e Jesus. Assim eu me senti naquele dia. Eu e Jesus no meio daquele vento contrário, daquelas ondas contrárias, daquele diagnóstico que veio para mim. E naquele momento, quando Pedro começa agora, olhando para Jesus, ele vai firme, né? Ele segue firme, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não desvie teus olhos de Jesus. Eu sei que o vento está contrário para você, eu sei que as ondas estão fortes, mas não desvie teu olhar de Jesus. E ele foi olhando para Jesus. Mas, de repente, no meio daquela onda, daquela tempestade, ele teve medo, porque nós somos humanos, nós temos sim. E olhando para um lado, olhando para o outro, aquela onda toda, aquele vento, ele começou a desviar o olhar de Cristo. E ali, naquele momento, ele começou a afundar. Ele foi para o fundo, né? E naquele momento, tentando sobreviver, quando ele sobe para respirar, ele grita, Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. E quando eu vi essa cena, deitada no meu sofá, com aquele diagnóstico na mão, que eu vi ele gritando, Senhor, socorre-me, não me solte. No filme ele gritava, não me solte. Então, naquele momento, eu consegui colocar para fora toda aquela angústia, toda aquela dor, toda aquela lágrima. E eu chorei e eu disse, Senhor, não me solte, socorre-me, socorre-me, que eu não desvie meu olhar de ti em todo esse tratamento. E o Senhor disse para mim, eu vou passar contigo esse processo. E realmente ele passou comigo toda a quimioterapia, toda a radioterapia, toda a cirurgia, tudo que eu passei, ele tem passado comigo, né? Ele tem passado comigo. E eu digo para você, o Senhor é aquele que passa conosco todos os momentos. Firma teu olhar no Senhor. Firma teu olhar no Senhor. E Pedro pôde segurar, Jesus segurou Pedro, tirou Pedro do fundo daquelas águas. E eles vieram andando de volta para o barco. E quando eles entraram no barco, junto com os discípulos, aquele vento parou, aquela chuva parou, aquela onda acalmou, aquele mar acalmou, porque Jesus pisou no barco. E os discípulos gritaram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, eles estavam com Jesus ali, lado a lado, né, há anos. Mas naquela experiência sobrenatural, eles falaram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Por quê, irmão? Porque Jesus ali deu duas grandes experiências, para Pedro e para os discípulos. Por que para Pedro? Porque Pedro, assim que Jesus ressuscitasse e subisse ao céu, Pedro ficaria no seu lugar como líder dos discípulos do corpo apostólico. E ele precisava de uma experiência, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Quando Deus dá uma liderança para nós, ele vai fazer-nos passar por uma aprovação maior, por um teste maior, porque ele vai colocar ovelhas na nossa mão, ele vai colocar um povo na nossa mão, então nós precisamos ser provados um pouco mais. E Pedro foi provado um pouco mais e passou, e Deus ajudou, né? Ele teve medo, ele teve ansiedade, mas o problema não é esse. Ele passou naquele teste, porque ele saiu do barco, ele foi além, né? Ele teve coragem, ousadia para ir. Então o Senhor Jesus viu que ele era alguém de iniciativa, alguém que ia, né, fazer o que Jesus queria que ele fizesse, que era cuidar do corpo apostólico. E ele também deu uma experiência para os discípulos no barco, para que aqueles discípulos não tivessem dúvida para que ele era o Filho de Deus. Nós precisamos, irmãos, como igreja de Cristo, como povo de Deus, passar sim por provas e experiências, para que nós não tenhamos dúvida. A sua fé tem que ser uma fé alicerçada em Cristo. Amém? Que hoje você venha dizer como Pedro, como eu fiz, grite bem forte, Senhor, socorre-me, não me solte, porque eu quero continuar andando contigo sobre as águas. Amém? Graça e paz.